cheguei, bom dia. Tá começando o nosso Vou Te Contar. E a pergunta é, hoje tem marmelada? Tem sim, senhor. Hoje tem goiabada? Tem sim, senhor. E o palhaço quem é? Quem é não. Quem são? Patati Patatá! Êêê! Hoje tem circo no programa. Tem novo espetáculo no Circo do Patati Patatá. E o Patati Patatá, os palhaços estão aqui no programa. Os mais queridos do Brasil, não só no Brasil, né? Hoje tem frango atropelado. Tem frango atropelado no programa com Lê Polak. Oi, Lê, hoje sai esse frango? Hoje sai. Hoje tem que sair de qualquer jeito, né? Hoje vai. Tem jornalismo daqui a pouquinho, as principais notícias do dia. E hoje, veja esse livro. Ele foi escrito pelo advogado Luiz Fernando Lucas, A Era da Integridade. Porque hoje tem assunto sério nesse programa. Nós vamos falar sobre trabalho análogo, trabalho escravo no Brasil. É daqui a pouquinho tudo isso e muito mais. Uma história comovente de um garoto que pesa mais de 200 quilos. Aqui, daqui a pouco. Estamos de volta ao vivo com o programa. Lembra que eu falei que hoje nós iríamos contar uma história de um jovem, ainda muito jovem? De acordo com a pesquisa Vigetel, o excesso de peso atinge metade da população brasileira, classificando 1 em cada 4 brasileiros como obeso. Você vai conhecer agora a história do Alexandre. Alexandre é um garoto ainda, DJ, né, Alexandre? Ele pediu ajuda pra gente, ajuda aqui no programa, porque ele precisa de uma cirurgia bariátrica. Ele é mais do que candidato a essa cirurgia, é a vida por um fio. Se ele não conseguir a cirurgia, ele vai morrer. Agora ainda tem mais 2 hérnias e ele tem um excesso de peso muito grande. Aí nós, do Vou Te Contar, é assim que um ajuda o outro, né? Uma corrente, não é? Que acontece? Alguém, você fica sabendo de um caso, alguém busca a tua ajuda e você vai buscar amigos, pessoas e graças a Deus o nosso leque de conhecimento e participantes no programa é muito grande. Nós fomos buscar ajuda para o Alexandre num quadro que nós temos aqui que é Direito do Consumidor, do Jorge Wilson Filho. E, bom... Será que eu posso contar? Não, não vou contar. Você vai ver o que aconteceu aí, você vai conhecer a história do Alexandre agora comigo. Mas quando você tem fé, quando você acredita, fatalmente, quando você quer muito uma coisa, você consegue. Dá uma olhadinha. Cláudio, muito bom dia a você ligado no Vou Te Contar, aqui da Rede TV. Hoje estamos no Jardim das Pedreiras, zona sul da cidade de São Paulo, para contar o caso do DJ José Alexandre. Eu tenho 46 anos. Sou DJ, músico, né? Trabalho na noite de São Paulo, trabalho numa agência de produção de eventos também. E de uns 3 anos pra cá tive algumas dificuldades na vida, assim, que eu sempre fui uma pessoa gordinha, com sobrepeso. Mas eu tive um problema de um apêndice que supurou. E eu passei por uma cirurgia muito grande e tal. E logo depois disso, isso eu morava no centro de São Paulo. Vim morar com meu pai e com a minha mãe aqui, né? Por causa do pós-operatório, tudo. E logo depois que eu mal tinha me recuperado da cirurgia, peguei Covid. Fiquei internado de novo e continuei aqui com eles. E nisso, com a pandemia, a minha área parou, né? Minha área de trabalho parou, fiquei bem parado em casa, como todo mundo quase, né? Mas a linha de eventos foi uma das mais atingidas. E o que acontece? Não demorou muito, eu perdi meu pai num acidente de caminhão, porque meu pai era caminhoneiro. E ele morreu num acidente indo para Campinas. E nisso eu continuei aqui com a minha mãe, sem trabalho, tudo, passando por uma situação, porque meu pai sempre foi o provedor da casa, sempre ajudou muita gente. E difícil, assim, estar sem ele. E... Ai, desculpa, aqui. E como eu posso falar? E continuei aqui com a minha mãe, porque não tinha mais como voltar a morar no centro, né? Até porque o trabalho também não está mais, depois da pandemia ainda está muito devagar de trabalho. Eu continuei aqui morando com a minha mãe, né? Só que eu ganhei muito peso com isso. Eu ganhei muito peso e eu tive uns problemas com hérnia. Tipo, tinha uma hérnia, agora eu já tô com 2, que são bem grandes e eu tô com 2. E isso me atrapalha em tudo, no trabalho, atrapalha em tudo, de fazer tudo. Estamos chegando aqui na casa do José Alexandre. Para a gente conhecer um pouquinho mais da história, vamos chamar aqui
Ele abre para nós. Bom dia. Ela é mocinha. Tranquila? Por favor. Como é que você tá? Tudo bem? Bom? Bom dia. Então, você mandou um pedido para nós. E já a gente vai contar pro pessoal de casa qual que é esse pedido, né? Uhum. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu sempre tive um sobrepeso, mas foi 130, 140 quilos, né? E nisso eu fui para 160 quilos. Eu tinha uma hérnia. Até quando eu entrei em contato com você, eu tinha uma hérnia que estava me incomodando muito. Ela me incomoda muito. Ela está numa posição que ela saiu lá nos pontos, né? Aí eu passei mal com o Covid, essas coisas, fazer uma ultrassonografia. Eu tô com 2 já. Para tirar a hérnia, eu tenho que perder mais de 40 quilos, assim. Porque hoje me atrapalha muito, assim. Eu tenho dificuldade para respirar. Eu tenho para pôr um tênis, assim, é falta de ar. Tá? Minha cama quebrou o negócio do colchão no chão, porque minha cama quebrou a madeira, sabe? Então tô muito pesado. Nunca o sobrepeso me incomodou tanto, porque eu nunca tive tanto também. Mas hoje tá me atrapalhando a minha vida, assim. Porque eu toco 2 horas, 3 horas em pé, 4 horas em pé. Sabe? Às vezes em 2 lugares, 3 lugares, eu vou pra casa, minha hérnia tá pulsando, assim, que nem um coração, sabe? E então, aí eu perdi meu pai há pouco tempo. Ainda tô me acostumando, ainda só eu e minha mãe, assim. O apoio do pai faz muita diferença, faz muita falta aí na vida, né? Faz muita falta, faz muita falta. E hoje você que mantém tudo aqui? Não, minha mãe trabalha, minha mãe é doméstica. Hoje minha mãe ela tá trabalhando, queria estar aqui hoje, mas minha mãe trabalha minha mãe trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta ela folga, sábado ela trabalha, e ela tem 71 anos. Olha só, 71 anos e tá... Na verdade mesmo, que tem a aposentadoria do meu pai que ela recebe, né? E ela trabalhando também. Na verdade, a minha mãe é que, né? Que é a provedora. Porque eu aqui estou trabalhando muito pouco mesmo. Tanto na agência como tocando. Por conta justamente da sua dificuldade aí, né? Entendeu? E depois da pandemia ficou muito mais fraco também o setor, né? Vamos lá, então, voltando para a sala. E aí você disse que então o principal ali da sua crise de ansiedade ali foi mais com relação à questão de quando seu pai veio a falecer há cerca de 1 ano e meio, né? Porque, tipo assim, a gente perdeu uma estabilidade, né? Assim, né? Meu pai era o grande servidor da casa, era meu pai. Mesmo eu não morando aqui com ele me ajudava muito, porque eu morava no centro, ali na General Osório, né? Morei ali uns 3 anos, morava de apartamento com 2 amigas. E então sempre me ajudava muito. Então foi uma perca grande, assim, tipo, né? Mesmo eu estando assim com quase 50 anos, né? Aí eu falava, agora vou ter que aprender a dar assim mesmo, mas só que tá difícil porque eu teria que estar procurando outras coisas para fazer, mas um trabalho mais fixo, sabe? Acaba encontrando muita dificuldade até para oportunidades de emprego por conta das suas limitações, né? Exatamente. Até na minha área mesmo eu poderia estar tentando fazer eventos e tal, mas eu não consigo mais ficar, sabe? Empenhar, porque, tipo, se eu fosse ficar em pé 2 horas, 3 horas, eu fico um pouquinho e venho embora, sabe? Então você acompanha as dificuldades que ele tem no dia a dia, dentro de casa, essa luta aí que é diária, complicada. Então vamos lá, vamos contar para quem está em casa qual que é o seu pedido, que você mandou para nossa produção, para o pessoal que está em casa, que está acompanhando a sua história, conheceu desde o princípio, saber qual que é o seu pedido hoje aqui para a produção do Vou Te Contar, a Claudete Troiano. Então, eu na verdade já estou na fila da bariátrica já há quase 2 anos. Eu já passo o psicólogo que eu passo é do SUS, faço todo o acompanhamento por lá e tal, mas 5 anos de espera, 4 anos de espera, e tem me atrapalhado muito agora. Então o meu pedido era, a única maneira, hoje, eu peso quase 170 quilos, eu tenho que descer a 110, 115 para operar essas hérnias. Então só com a bariátrica mesmo. Espera um pouquinho, o que houve? Na TV? Alô? Alô, bom dia. Quem fala? Jurandir. Jurandir da onde? Hospital de Base de São José do Rio Preto. Pode falar, Jurandir, pode falar. Liguei para dizer que sempre que você tenta resolver problemas nessa área, o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que é o 2º maior do Brasil em produção SUS, estará de portas abertas para você, para o seu programa, para os seus espectadores.
Certo, então o José tá ouvindo aqui, o José Alexandre, então pode falar. Oi, José Alexandre, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom dia. Bem? Graças a Deus. Jorge Wilson é um grande amigo e, nesse momento, inclusive, ele está colocando foco numa questão importantíssima. Então, nós estamos aqui à disposição do Jorge Wilson para fazer o atendimento, para analisar seu caso, assim que você conseguir um espaço adequado na sua agenda aí. Obrigado, muito obrigado. Então isso, pode dar a notícia, isso quer dizer então que ele vai realizar todo o processo que ele precisa? Sim, claro, esse é o objetivo nosso. Obrigado, viu? Só tenho a agradecer mesmo, muito obrigado mesmo. Olha só, Cláudio, que notícia boa, tá feliz? Nossa, muito feliz. Muito feliz. Mesmo que vai demorar mais um pouquinho, né? Porque tem o protocolo todo. Mas pelo menos eu sei que é só fazer o protocolo e a gente vai estar operando, né? É isso, agora você já não está mais na fila. Agora é a questão de só cumprir esses protocolos e que é o que todo mundo faz e agora você vai estar operando. E a alegria disso aí? Obrigado. Nossa, nem tenho o que falar. Nem tenho o que falar. Feliz mesmo. Nossa, muito feliz mesmo. Porque não tinha nenhuma esperança, assim, na verdade. Realmente é uma coisa difícil, a gente apresentou o seu caso, a produção do Vou Te Contar sensibilizou com a sua história, as suas limitações, as suas dificuldades aí. Então a gente está mostrando pro pessoal de casa, esse é o objetivo do Vou Te Contar, é o objetivo da Claudete Troiano, do Jorge Wilson, é a gente conseguir resolver e a sua alegria. A gente vai continuar acompanhando aqui junto com você os seus avanços aí cada dia. Tá bom, muito obrigado. E assim que puder, eu estarei indo para lá para poder estar começando o tratamento o mais rápido possível, sim. Que coisa boa, que alegria. A alegria é nossa. Quero te dizer que pode contar sempre com o programa Vou Te Contar, com a Claudete, comigo. Nós estamos sempre à disposição. Muito feliz por estar realizando esse sonho aí para você. Obrigado. Um sonho e uma necessidade, né? É mais que um sonho, é uma necessidade que eu não tinha como alcançar. É verdade, e agora vai fazer. Deus abençoe, estamos juntos, tá bom? Obrigado. Clau, é com você, muita alegria aqui no dia de hoje, na Zona Sul de São Paulo. Clau, com você. É bom, né, Jorge? Eu acho que fazer televisão dessa forma é muito bom. Aqui a gente está para entreter, né? Para distrair as pessoas, para fazer pensar, para informar. Mas quando a gente pode ajudar, isso é bom demais. A gente sabe, e eu digo sempre, graças a Deus que existe o SUS no Brasil. A gente sabe da importância dele. E também sabemos como é difícil para uma pessoa sem condições ficar 4, 5 anos na fila esperando uma cirurgia. Então, eu estou muito, muito feliz. Obrigada, Jorge, pela força que, através da sua amizade, conseguiu aí a cirurgia bariátrica para o Alexandre. E a gente quer te ver. 100 quilos a menos, tá bom, Alexandre? Aí você vai vir aqui no palco e tocar pra gente, que é o que você gosta de fazer, já que a sua profissão é DJ. Atenção pais que estão assistindo, atenção estudantes. O prazo de inscrição para o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, termina hoje, dia 10, às 23h59, nem um minutinho a mais. Então, se você sonha em ter curso de graduação, esse é o momento, hoje é o último dia. E nós vamos para essa e outras notícias ao Departamento de Jornalismo, direto da redação, Estela Freitas. Bom dia, Estela. Oi, Claudete, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, a gente começa então com esse aviso para os estudantes. Tem o dia inteiro, termina hoje o prazo de inscrição para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior. Para participar, tem que entrar lá no site do FIES e preencher o formulário de inscrição. São até 3 opções de curso por candidato, mas tem algumas regras, viu? O estudante precisa ter participado do Enem entre as edições de 2010 e 2022, alcançado a pontuação média igual ou superior a 450 nas 5 áreas do conhecimento, não ter zerado na redação e ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. A inscrição pode ser feita até às 11h59 da noite, então corre que ainda dá tempo.
Uma atualização agora sobre a situação do litoral norte de São Paulo, que sofreu com as fortes chuvas no mês passado. A gente falou bastante disso aqui. O governo estadual liberou 2 áreas para a construção de habitações populares no bairro da Baleia Verde, em São Sebastião. O plano é construir 900 imóveis entre casas e prédios de até 4 andares para receber as famílias afetadas pela tragédia. De acordo com o texto assinado pelo governador Tarcísio de Freitas, as construções serão feitas num terreno de cerca de 40 mil metros quadrados a pouco menos de 1 quilômetro da Praia da Baleia. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, conhecida como CDHU, vai ficar responsável pela desapropriação do espaço e a construção das moradias. Agora a notícia internacional. Na Alemanha, 8 pessoas morreram durante um ataque a tiros ontem num centro religioso de testemunhas de Jeová na cidade de Hamburgo. O número oficial de feridos ainda não foi divulgado. O autor seria um homem de 35 anos, ex-integrante da religião. A polícia alemã afirma que não houve tentativa de fuga do local e que o atirador também morreu. Segundo as autoridades locais, ele se matou. As causas do ataque estão sendo investigadas e a polícia fala na hipótese de terrorismo. Por segurança, os moradores do bairro foram orientados a deixar o local e o entorno do templo foi isolado. Claudete, agora assunto para vocês aí no estúdio. As vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, vão pagar 7 milhões de reais em indenizações a 200 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. O valor foi definido pelo Ministério Público do Trabalho, que investiga o caso. As empresas da Serra Gaúcha mantinham os funcionários terceirizados num alojamento precário sob ameaça e violência, de acordo com o depoimento das vítimas. Além da indenização, foram assumidas 21 medidas para garantir que situações como essas não se repitam. O descumprimento de cada cláusula das medidas prevê multa de R$300 mil. O Ministério Público do Trabalho atua agora para responsabilizar a empresa que ofereceu o serviço e contratou os funcionários vindos da Bahia. É um absurdo a gente ainda ter que trazer esse tipo de notícia, né, atualmente. A gente volta também com outras informações ao longo da programação e as principais notícias do Brasil e do mundo no Rede TV News às 7h30 da noite. Claudete. Bom, primeiro um excelente final de semana, vai passear, se distrair, né? Porque não é só de notícia e normalmente as notícias, a maioria delas, sempre triste, né? Então, a gente tem que esfriar um pouquinho a cabeça. Aproveite que hoje é sexta, viu, Estela? Pode deixar. Beijo pra você, tá bom? Beijo. E é verdade o que você falou, nós vamos seguir falando sobre esse assunto aqui no programa. Existe o telejornal, existe o jornalismo de bancada que dá notícia. Existem programas como o nosso que acaba trocando em miúdos, explicando para você, né, o que isso significa. Então, preste atenção. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, o total de denúncias de pessoas trabalhando em condições análogas, ou seja, né, similar à escravidão no Brasil, é a maior que já aconteceu, o maior índice desde 2012. Recentemente, nós vimos aí esse caso que a Estela estava falando, que chocou. Todos os brasileiros ficaram chocados com a notícia, mais de 200 homens, muitos baianos, que foram contratados para trabalhar na colheita de uva e numa cidade linda que eu gosto muito, que é Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, e eles foram resgatados em situação análoga à escravidão. Tem uma matéria sobre isso e aí a gente troca em miúdos aqui no programa, combinado? Os trabalhadores vindos da Bahia receberam a promessa de um salário de R$3 mil, que nunca foi pago, assim como alimentação e acomodação inclusas. Mas no local eram coagidos a permanecer sob pena de ameaças e multa por quebra de contrato. O vereador, acusado por xenofobia, fez um discurso recomendando que empresas não contratem mais aquela gente lá de cima, em referência a baianos. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos.
Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. O deputado estadual Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores, registrou um boletim de ocorrência contra a Fantinel. Nas redes sociais, o governador da Bahia publicou uma manifestação, afirmando que repudia a atitude e que não permitirá que nenhum nordestino seja tratado com preconceito. O governador Eduardo Leite também se pronunciou, dizendo que o discurso do vereador não representa o Estado e também comentou que os gaúchos estão de braços abertos para todos. Em relação ao pronunciamento do vereador Sandro Fantinel, o Ministério Público encaminhou o caso para a Promotoria de Justiça para avaliar a possibilidade de dano moral coletivo. Infelicidade desse vereador, hein? Devia ter ficado com a boca fechada. Bom, gente, mas vamos falar sobre o trabalho escravo no Brasil. Assunto para o escritor e advogado Luiz Fernando Lucas. Um prazer ter você aqui, Fernando, no programa, doutor Fernando, né? E que escreveu recentemente pela editora Gente, um beijão lá pro pessoal da editora Gente, A Era da Integridade, né? Um livro que está aqui com uma dedicatória bem bacana, fiquei muito feliz. Muito obrigada, viu, doutor Fernando? Bom, vamos começar falando sobre essa notícia, não é? A Estela acabou de dizer que os frigoríficos teriam que pagar uma indenização. Mas o que está certo nesse caso, do ponto de vista jurídico, até agora? O que já foi confirmado? Queria que você fizesse uma análise do caso para a gente. Bom, primeiro, uma honra estar aqui, Claudete, uma oportunidade para a gente trazer reflexão, né, sobre esse caso, porque é um caso análogo à escravidão, né, não é escravidão. Escravidão já, desde 1888, a gente tem a lei que terminou a escravidão. Mas o trabalho análogo, aquelas condições desumanas, forçadas, que não deixam as pessoas terem liberdade, que foi esse caso encontrado, e que o Ministério Público criou essa multa já de uma maneira prévia, como praticamente uma imposição em um acordo, e que as empresas vão ter que arcar com isso. Mas, mais do que isso, obviamente que isso ainda segue em investigação, avaliação e tudo mais. Acho que o mais importante de tudo isso é ver o que isso traz na reflexão do consumidor saber escolher melhor os produtos, das pessoas que trabalham, ter o mínimo de informação, de saber diferenciar o que é uma condição socialmente, legalmente e do ponto da ética aceita, e os empresários, os líderes empresariais terem a condição de claramente separar o joio do trigo. E saber escolher quem trabalha ao nosso lado, né? Porque no caso dos frigoríficos foi uma empresa terceirizada, mas eles não ficam longe de responsabilidade, porque você tem que saber como é executado esse trabalho. Esses trabalhadores não foram contratados pelos próprios frigoríficos, não é isso, doutor? Sim, não. As empresas, elas são responsáveis por toda a cadeia. Sim. Assim como se você levar alguma coisa para sua casa, né, qualquer coisa que você leva para sua casa, você tem que saber a origem, de onde veio. Porque senão, que energia que você está trazendo, o que você está alimentando no mundo. E as empresas, existem normas, existem leis, existem os programas de qualidade, e a responsabilidade, ela é ampliada. Não dá para jogar nas costas dos outros. Não dá para dizer que não sabe. E se não sabe, tem que buscar saber. Pior ainda, né? Se ampliar não sabe, pior ainda. Contrata quem você nem sabe como trabalha. Agora, de que forma nós podemos entender essa situação nos dias de hoje? O que está acontecendo com o mundo? Existe um lado bom nessa história? Sem dúvida, eu sou daquele do copo cheio, sabe? Tá. Porque, obviamente, que é uma situação triste, a gente lamenta pela situação, pelas pessoas, mas isso traz à tona uma reflexão que ela já é antiga, né? Platão, Sócrates, Aristóteles traziam essa questão da ética, dos valores, a cultura de integridade, e as empresas, aparentemente, a gente vê casos tristes como esse, mas o que a gente tem visto é um aumento muito grande das empresas valorizando o que está na moda hoje, o ESG, cuidar da parte ambiental, do social e da governança, ter transparência na gestão, e o compliance, que é seguir as regras, seguir as leis. Então, as empresas hoje estão passando por um capitalismo mais consciente, especialmente os líderes que estão querendo que as suas empresas tenham um legado, causem um bem para o mundo. E casos tristes como esse, que tem que ser punido, que tem que ser avaliado, que a gente, consumidor, tem que ter o nosso papel, mas eles trazem do lado bom, como você disse, essa reflexão, para que a gente valorize o que é bom, o que é correto, o que é ético. Pare para pensar, Pare para pensar. Converse com a família a respeito disso. Qual é o peso do consumidor nisso tudo e a responsabilidade dele também? Total.
o consumidor, assim como a gente não pode dizer que a gente não conhece a lei e cometer um ato delituoso ou um crime, é nossa responsabilidade como cidadão conhecer o básico da nossa lei, da nossa Constituição. É responsabilidade do consumidor conhecer também as empresas, o seu histórico, como que elas trabalham, como que elas respeitam as pessoas, como que elas respeitam o planeta, como que é a transparência, se elas cumprem as leis. E assim como é nossa responsabilidade como cidadão, saber o que acontece na área pública, em que a gente vota. Então, não dá para a gente se isentar da responsabilidade. E casos como esse trazem uma reflexão e um alerta que no mundo que nós vivemos, onde a comunicação é ampla, rápida, não dá mais para dizer que não sabe, e fazer o certo é o único jeito de dar certo. Então, é buscar essa questão da ética, da integridade, do compliance nos negócios, na vida, no seu exercício de liderança. E denunciar, né? Que isso tudo só foi descoberto porque uma pessoa teve coragem. Em meio a 200, um teve coragem, 1, 2, 3, conseguiram fugir, filmaram tudo. Hoje em dia, infelizmente até, você pode não ter um livro na sua mão, o que é muito triste, mas um celular a maioria tem. Sem dúvida. E vem uma questão, né? O quanto que eu me sinto responsável pela situação do outro, ou o quanto que eu estou consciente do meu papel. Se eu sei disso, eu não tenho que denunciar, caramba. Porque aí a denúncia é um ato de civilidade, é um ato de humanidade, é um ato de responsabilidade com os valores, para que seja melhor a vida para todos. Então, neste caso, quem não tendo informação e não denuncia, de certa forma está sendo conivente. Tá certo. Agora, doutor Fernando, eu vou sair que eu tenho que dar um recado, eu volto aqui para a gente continuar conversando a respeito desse assunto. E eu queria que você fizesse uma análise do mundo hoje. Nós estamos melhores ou piores com tudo isso, com essa tecnologia e até com esse empenho, é a verdade, de muitos empresários, né, de estarem mais preocupados com o bem-estar do trabalhador, né, de que forma ele pode colaborar com a minha empresa, de deixá-lo num ambiente o melhor possível para que ele... É lógico, quem trabalha num ambiente legal tem mais possibilidade de render. Uma época aqui no estúdio colocaram uma tapadeira aqui na minha frente. Eu falei, nossa, mas vocês acabaram com a minha criatividade, porque é muito difícil já falar olhando para uma câmera, né? É uma coisa estática. Agora, olhando para uma tapadeira, que intuição alguém pode ter na vida? Então, quer dizer, colaborar com isso, um ambiente melhor para o trabalho. Eu já volto para a gente falar sobre o ser humano, então, tá bom? Então, doutor Fernando Lucas, como é que está o ser humano hoje? Claudete, eu diria para você que a gente está muito melhor do que já estivemos no passado. É mesmo? Quando a gente olha todos E você também é de uma geração, eu sou de uma geração privilegiada, porque, nossa, do curso de datilografia, a internet mudou muito. Mas você também passou, a sua geração, por várias mudanças. Melhoramos? Eu vejo que não só nessa geração, mas comparando com mais antigamente, né? Quando a gente fala de valores aqui, né? Da liberdade, estamos falando de trabalho análogo ao escravo. Quando os filósofos estavam falando sobre ética, lá atrás, naquela época era aceito pela população e pelas leis. O trabalho escravo. O trabalho escravo. A mulher não tinha direitos. Então, quando a gente olha, a gente vê, lógico, muitos problemas na humanidade. Nós estamos passando por guerras nesse momento, a gente está passando por fraudes, está passando por crises como essa do trabalho análogo ao escravo. Mas quando a gente vê indicadores, o ser humano está melhor, a tecnologia, o avanço está nos levando para reflexões. Lógico que a gente já está próximo de ir para Marte, talvez, a inteligência artificial criando um novo mundo. A grande questão, Claudete, que eu vejo é que nesse momento a gente vai ser convidado a de verdade ser humano. Ah, tá. Porque vai ser a nossa decisão, sabe? Como que a gente vai querer que esse novo mundo seja? Porque se a gente não se pautar pelos valores, pela ética, pela integridade, ter consciência do nosso papel, esse mundo fica impossível de viver. Então eu vejo que o mundo está muito melhor, mas nós estamos num momento de muita transição, que vai caber a cada um de nós, resgatando essas questões dos princípios, das virtudes, poder decidir se a nossa vida vai ser mais estressante ou mais de paz, mais de felicidade, mais de abundância. E na era da integridade, que é o que diz aqui, né, o nome do seu livro, todos nós temos responsabilidade. Se existe trabalho escravo ainda, existe um pouquinho da gente lá, né? Que às vezes sabe e não denuncia, vê e não fala nada, contrata porque vai levar vantagem, alguma coisa chega. Eu acho que não cabe mais no mundo esse negócio de levar vantagem, né? Exato. Acabou. E essa geração que está aí, graças a Deus, entende mais isso e passa pra gente.
como eu estava falando aqui, eu, por exemplo, que tenho mais idade, sou de uma geração em que fazer piadinha com o gênero das pessoas era engraçado, era legal, todo mundo fazia. Em que existiam muitas frases racistas que você repetia até sem saber que eram. Exato. Na ingenuidade de nem saber ou ir a fundo, ou a escola fazer isso por você, ir a fundo e dizer, não fale isso. Isso é uma frase que pode magoar, que atinge pessoas. Então, tá mudando para melhor mesmo, eu concordo. Eu vejo que as empresas, por exemplo, né? Estou falando um caso com empresas. Até um tempo atrás, o objetivo era ter lucro. Agora as empresas entenderam, e assim o ser humano está entendendo, né? Que tem que ser sustentável. O que adianta ter lucro e maltratar as pessoas e depois as pessoas não quererem trabalhar lá, ou não ter transparência, ou destruir o meio ambiente. E ficar com uma marca feia junto ao público consumidor. E essas empresas acabam, porque acaba o investimento, o consumidor não quer mais comprar delas. Então, se não é por consciência do planeta, do ser humano, do indivíduo, vai ser por inteligência, de sobrevivência, de longevidade. E se não é por inteligência, infelizmente para essas empresas, é por necessidade. Então eu vejo que de um jeito ou de outro, a gente vai evoluindo. E cabe a nós essa reflexão de trazer ética, integridade, porque no fim do dia, liderar a nossa vida de uma maneira mais consciente é o grande desafio humano. E líderes de empresas têm isso. Então, acelerar essa maturidade de líderes e empresas, eu tenho feito isso para muitas empresas, é uma busca do ser humano que cada um de nós pode fazer, liderança consciente, para a gente poder liderar a nossa vida como consumidor e as empresas saberem de toda a sua responsabilidade para depois não sofrer as consequências e deixar uma marca ruim na história. Porque não dá para não sentir, né? Eu estava comentando com o Fernando que tem alguns produtos de um dos frigoríficos que eu até compro, que eu gosto muito. Quando eu fui pegar no mercado, eu não consegui. Eu fui tocar para pegar e eu pensei, me veio a imagem, aquelas pessoas, né? E essa coisa horrível do que eles sofriam para trabalhar como escravos. Eu não consegui. Eu falei, não vou. Então, veja, esse é mais um dos pontos positivos, né, Claudete? Infelizmente, pela tristeza de novo aqui, mas positivos que amplia a nossa percepção, a nossa consciência como consumidor, como cidadão. Isso, por si só, está aqui falando, faz com que a gente reflita sobre ética, sobre integridade, sobre valores. E mais do que as leis e a punição, Claudete, eu vejo que isso traz à tona valores, porque traz a reflexão sobre a justiça, sobre a liberdade, sobre a honestidade, sobre a compaixão humana. E você dá palestra sobre tudo isso. E qual é o seu Instagram, então? Me fala. Luiz Fernando Lucas, que é o meu nome com Z, Luiz Fernando Lucas. E Escola da Integridade também. Inclusive tem um curso gratuito sobre isso para as pessoas que quiserem, curso online. Lá na escoladaintegridade.com.br, as pessoas... E qualquer pessoa pode fazer, de qualquer profissão? É um curso digital, 20 e poucas aulas, sobre bacana. o caminho da integridade para o ser humano, para o indivíduo. E um para empresas, que é ética e integridade nas organizações. Os dois, como propósito de vida, colocado gratuito de maneira a levar esse conteúdo, essa reflexão para o mais pessoas possível. Bacana, a gente precisa falar mais sobre isso. Olha, Roberto Chinê, achei que ele sabia muito bem quando estava escrevendo esse livro. Que a integridade é a palavra mesmo, né? Gratidão. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por essa dedicatória bonita. Um grande abraço para você e volte mais vezes para a gente continuar falando, porque assim a gente faz pensar. Honrado pelo convite. Um grande beijo para você. Obrigada. O nosso frango hoje é atropelado, mas esse foi meio atropelamento porque sobraram umas pernas, não é? Não? Sobraram umas perninhas aí. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o frango é a proteína animal mais consumida no Brasil e no mundo. Vocês sabiam? Hoje tem esse frango atropelado, uma receita que quem batizou foi Tom Jobim e eu contei para vocês ontem no programa. Por quê? Porque o frango, ele não é assim todo empinado, né? Não. E é o Lê que vai fazer pra gente, o Leandro, que tá aqui, Polac, e que vai fazer esse frango que você vai acompanhar com um arroz primavera aí, né? Uma arroz grega, um pouquinho de cenoura, milho, ervilha, uma farofinha que a gente vai rechear. Beleza. Umas batatas assadas também. Vamos lá? Vamos. Vamos começar com o frango. Ok. Aqui ele tá um frango inteiro, com carcaça, sem os miúdos, né? Então, o que a gente faz primeiro? Como ele tem que ser atropelado, então o que a gente vai fazer? Vamos cortar essa parte do peito. Pra já não ficar estufado. Pra não estufar. Então, Ai! a gente vai abrir ele um pouquinho.
Ai, meu Deus, fui atropelado. Bateram no meu peito. Exato. E a gente vai pegando, tirando essa parte desse osso. O que acontece? Ele abre. Então a gente vai agora pro tempero, que é a parte mais especial dele. A gente põe um pouquinho de alho. A receita tá no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar. A gente pega um pouquinho de páprica doce ou picante, o que você desejar. Isso vai dar uma cor também nele. Não dá um bronzeado, né? Dá aquele bronzeado, que vai pro forno. A gente pega um pouco do suco, um suco de laranja, que vai dar também um pouco de sabor. Molhar, porque a ideia é ele ficar bem macio. Ervas, então a gente põe louro, põe alecrim. E o mais especial, a manteiga, que a gente vai passar E a nessa manteiga, parte qual a do função peito. dela aí, no caso? É deixar ele bem molhadinho. Então a gente passa aqui em volta do peito para deixar ele mais macio. Quando ele for por forno, ele não vai ficar seco também. E foi. Um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta. E você deixa ele marinando aí um tempo? O bom é deixar pelo menos meia hora, ou se você deixar da noite pro dia para fazer no dia seguinte na hora do almoço também tá ótimo. E aqui ele tá pronto. Aqui ele já vai direto pro forno. Cubro com alumínio, deixo um tempo 45 assim. minutos com alumínio no forno a 180 graus, depois 1h20, 1h30 sem alumínio para dourar. Tá bom. Um pouco antes também, depende do tamanho, se for um pouco menor. Se for mais gordinho, né? Isso. Tem frangos Agora, maiores também. A gente vai para a farofa. Vamos lá. Que é a nossa parte principal. Então, vamos lá. Temos aqui manteiga. Então, a gente entra com a manteiga. Dá aquela derretida. Aqui a gente já tem bacon. Tá, fritinho, né? Fritinho. Você fritou esse bacon, foi com manteiga também? A gente fritou ele só nele. Tá. Que a Só gordura pra dele... tirar... E você desprezou aquela Exato. gordura? Aqui a gente põe a cebola. Eu também faço isso, sabe? Quando eu frito bacon. Só Eu ele, frito só com a gordura só dele e ele, depois jogo fora a exato, gordura porque dele. não precisa mais. Só a gordura dele já basta. Aí a gente dá uma dourada na cebola e depois a gente já vem com a farinha. Que farinha você usa aí? Aqui é uma farinha de rosca tradicional. Não, de mandioca. De mandioca. De mandioca tradicional. É torrada essa, isso, né? Torrada. Só um pouco. A ideia é manter ela bem molhadinha. Porque se depois a gente coloca no frango para não ficar seca, senão vai ficar... Porque você coloca só depois dele assado. Exato. Porque se colocar agora, vai secar, não vai ficar legal. É, ele tá todo atropeladão aí, Exato. todo aberto. Finaliza com um pouquinho de sal e a gente reserva. Tá. A gente deixa aqui de lado para Antes rechear de ele. pegar o... Tem um assado lá? Tem. Vamos ver o nosso frango? Vamos. Pega Vou lá, tirar. Ale. Aqui já tá bem douradinho. Tem todo esse caldinho embaixo que soltou da laranja, da cebola, de tudo. E o que a gente faz? A gente abre. E agora a gente vai recheando ele com essa farinha, com essa farofa. Daqui a pouquinho tem Patati Patatá no programa. Tem novo espetáculo, começou em janeiro, naquele circo lindo. Tem que levar. Vou levar minhas crianças. É, leva suas crianças lá, Com vão certeza. amar. O circo é aquele tipo de coisa que é que nem frango, agrada todo mundo, né? Todo mundo Exato. gosta, não é verdade? Não? Exato, eu Um acho. bom espetáculo circense? Agora É. tá pronto. Por quê? Ele abriu, agora ele tá recheado, tá todo bonitão. E pronto pra gente servir. Prontinho. Acompanha uma arroz, a grega, né? Uma sobremesa gostosa, umas batatas, que aquelas lá são batatas Batata rústicas. assada rústica. Que você fez também com A páprica, gente né? pôs um pouquinho de páprica, dá sabor e cor. Alecrim, um pouquinho de tomilho também. Ficou bonita essa batata Ficou aqui, bem viu? gostosa, essa é muito Tá com saborosa. uma cara de me comer mesmo. Beijo, Leandro. Fala o Obrigado, teu Instagram Cláudia. pra mim. Lepolac. E o meu é @ClaudetteTroiano, _oficial e Lepolac. O que é, Gabriel? Pode falar, palmeirense. Ah, tá. Será que a tua filha tá bem?
Vai gostar. Com certeza. Porque vai ter música, e música que todo Ela mundo adora. gosta. Ela Pensa adora. que eu não vi os câmeras mais jovens desse estúdio paparicando Patati Patatá. Faz parte da tua infância? Faz, né? Quantos anos você tem? 21 aninhos, olha que lindo. Ele estava lá tirando foto ao lado do Patati Patatá. Eles estão sentadinhos, então eu vou conversar com eles primeiro, tá, chefe? Tchau, Cláudio. Obrigado. Beijo, tchau, bom Tchau. fim de semana. Eles estão sentados porque eles são altos, meu Deus. Bom dia, olha lá, tá vendo? Ai, vem cá, vem que eu vou caber aqui no abraço. Podem sentar. Muito obrigado por nos receber novamente. O que eu adoro são os sapatos. Eu gosto de sapato. É 90 e todos, ó. Olha que sapatinho bonito. Esse aqui faz São Paulo, Campinas em 40 minutos. 3 passados e já tô lá. Chega rapidinho. É grandão. É verdade. Patati Patatá, me conta tudo. Eles são conhecidos como os palhaços mais amados do Brasil. E não é só no Brasil, não. Patati Patatá tem mais de 30 anos de história. Nosso tempo voa, hein? É, passa rápido, né? Eu queria ser palhaça na próxima encarnação, porque palhaço não tem ruga, não tem idade. 30 anos eles estão iguaizinhos, olha só. E a O gente sorriso é a fórmula da rejuvenescção. é rejuvenescimento. Sempre para rejuvenescimento. Falou! Ah, deu certo, tá vendo? Isso aí. Qual é a história do Patati Patatá? Como nasceu o Patati Patatá? Bom, a gente nasceu, na verdade, do projeto nas escolas, né? A gente levava o nosso CD e DVD, apresentava, fazia um show, e os pais levavam pra casa, e aí decidiam se compravam ou não, né? E foi assim que a gente ficou conhecido no Brasil todo, Quer né? dizer, foi um trabalho de formiguinha. Exatamente. Palhacinho formiguinha. Só que é um trabalho de palhacinho, né? A gente fazia Mas em média. assim, né? Porque vocês foram fazendo, Sim. construindo uma carreira Aham. bonita e sólida. A gente fez em média, mais ou menos fazia 4, 5 shows por dia nas Caramba. escolas, né? Fizemos o Brasil inteirinho e aí a gente ficou conhecido, né? De fora pra dentro da É por isso televisão, que né? hoje Foi ao vocês contrário. encontram garotos, como o nosso cameraman, com Exatamente. 21 anos, ou como a Bruna Vieira, que é a nossa redatora, que falou, ai, eu amo tanto Patati Patatá, porque que também é novinha, né? Tem mais ou menos por aí, porque vocês fazem parte e a gente não esquece. É verdade. Coisa que a gente ama na infância. E aí a gente começou com esse trabalho, né? E depois veio a nossa linha de brinquedos, também veio o nosso programa de televisão e de Depois lá- virou série. Exatamente, a Isso. série do... E depois nós tivemos o nosso próprio circo, já que fazem 5 anos que nós estamos com o Patati Patatá Circo Show. Esse é o novo espetáculo Vem Sonhar. Ele conta um pouco da história de uma criança sonhadora. Isso aí. Que nós nascemos através do sonho do Rinaldi. Realmente, Sim. ele tinha um sonho de ter os 2 palhaços e daí ele criou o Patati Patatá. É isso aí. E aí E realizou o ele seu tava bem sonho. certo no seu sonho. Ele realizou o seu sonho e a gente conta essa história, né? Que todo sonho é possível, né? Todo Qual sonho é a pode se tornar. duração do espetáculo? E é um espetáculo circense, como os musicais do Patati e Patatá, Sim. interações, lógico. Exatamente, Com a gente- 25 minutos de show, mais ou menos, ele começa contando a história do Rinaldi, uma criança sonhadora que tinha o sonho de ser um grande mágico. E aí, ele conseguiu se tornar um grande mágico, e no circo tem mágica, tem malabarismo e equilibrismo, não é? É isso aí. Tem cama elástica pra gente pular, tem muita música. E tudo isso junto ali, contando também, tem a parte da história, tem a parte do circo e tem os nossos musicais. Tudo interligado, acontecendo Muito junto. legal. Quais os dias e os horários desse novo espetáculo? Sábado, domingo e feriados. Sábado, domingo e feriados, 2h30 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Isso aí. E vocês trabalham com artistas. Bom, eu sei que um nasceu no circo, né? Vocês Nós estavam falando? trouxemos aqui até uma Tá. atração pra mostrar pra Tá. vocês, né? E inclusive ele que vai fazer, ele nasceu no circo, né? Nasceu no circo. Então, Aham. quer dizer, Tem artistas que nasceram no circo, Tá. tem artistas de escolas de circo, tem um pouquinho de tudo. É quer isso dizer aí. que dá pra aprender a profissão de circense Sim, sim. já há alguns anos. Sim. Tem que ter muita disciplina, Tá. muito ensaio, muito Muita, treino. muita dedicação, né? Porque Gostar, realmente né? gostar. E claro, nós temos excelentes professores, né? Em todo todo, mundo vocês sabem se em todo o Brasil existe escola de tem, circo? tem. Os próprios circos, né? Eles acabam formando, né? Pessoas para um dia substituírem, né? Para um dia estar que ali eles no não palco acabaram, também, né? não. Não, o circo foi tá muito forte. difícil sempre pro artista
artista circense, né? O circo que hoje em deveria dia... ter um apoio muito maior como artista de locais para montar os seus circos. É verdade, A gente porque é sabe muito de muitas difícil para você histórias, estar num local, para você fazer a mudança para outro local, porque Sim. são muitas pessoas, muitos artistas, e o circo tem muita coisa para levar. Encontrar nos dias de hoje essa estrutura é difícil. E uma questão Não que... para vocês, que aquilo lá tá virando um parque, né? Verdade! A gente fez um parque ali na frente do nosso circo, né? Então, assim, tem a parte do parque, tem o nosso circo, e virou uma arena multishows também, Tem né? até chapéu mexicano. É. Pra alegria do Natan e Patota, Patati, Patatá, aqui no Vou Te Contar. Já já tem mais. Antes tem um recado pra você. Aliás, é um vídeo que eu vou mostrar, né? Porque, olha, vai ter um mega prêmio e você pode ganhar amanhã. Quer ganhar mas é um prêmio, é muito dinheiro. Presta atenção, roda aí. Esse sábado tem sorteio Relâmpago Rede TV Plus. Aproveite a chance única de ganhar 50 mil reais na sua conta digital. Nesse final de semana, você pode ser o ganhador desse mega prêmio. Para concorrer, acesse o site redetvplus.com.br e faça sua assinatura no festival de prêmios mais premiado do Brasil. Olha só o tanto de prêmios que você vai concorrer diariamente. Tem robô aspirador, air fryer, Nintendo Switch e muito mais. É prêmio atrás de prêmio. São 50 mil reais que podem ser seus. Nesse sábado, no Céu é o Limite. Corra e aproveite. Vem pro Rede TV Plus. É isso daí, você não pode perder. Acesse agora redetvplus.com.br para você poder participar. Não fique de fora dessa. 50 mil reais. Ê, final de semana bom, hein? E vai ser mesmo. Olha, eu vou falar para vocês, viu, aqui ao vivo nessa sexta-feira. A angústia, o vazio, esses são sentimentos que fazem parte da nossa vida, mas que é muito difícil aguentar. Não é? Muitas pessoas acabam se perdendo nesses sentimentos. A vida de muitas pessoas fica marcada por isso. É difícil se livrar dessa sensação. Ela vai contar a sua história aqui no nosso programa, uma história de superação da Cristiane Araújo Lourenço. Você é biomédica, né, Cristiane? Ficou aqui desde o início, assistiu todo o programa, se divertiu pelo menos? Muito bacana. Que bom. Me conta um pouco dessa angústia, dessa solidão, desses sentimentos que atormentaram a tua vida. Então, começou na infância, né? Eu acredito que foi porque os meus pais se separaram devido a muitas brigas, né? Aí meu pai foi embora de casa. E aí, por mais que minha mãe desse de tudo para suprir tudo, a ausência de um pai fez diferença para mim e para as minhas irmãs, porque ela criou a gente sozinha, né? As três. Você tinha que idade? Eu tinha 7. Eu tinha 7, minha irmã caçula tinha 3 aninhos. Impressionante, né? Homem e mulher deveriam aprender mais da responsabilidade que é ter filho e criar filho. Sim. Porque parece que o divórcio, tudo bem, se não der certo, eu me separo. Mas não é assim, não. Porque, olha, eu canso de ouvir histórias como as suas, viu? Em que a separação dos pais foi um motim para uma adolescência péssima, para a pessoa se perder na vida. Querendo ou não, ficou uma mágoa, né? A gente sentia muita falta do nosso pai. Dia dos pais. E na escola? Faz pra quem? Faz pra quem? Pra quem que a gente faz? A professora falava, faz pra mãe. Nesse tormento, quanto tempo? Olha... Isso atrapalhou a tua vida, você diz? Eu comecei a suprir isso com outras coisas, né? Porque chega uma certa época que a gente estuda, a gente trabalha, e na vida corrida a gente acaba dando uma amenizada, né? Na situação, mas a gente sente falta. E quando sente falta, preenche, pode ser com a pior coisa possível, não é? Sim. Sim, a gente procura qualquer coisa para preencher aquele vazio. Relacionamentos que não dão certo, amizades que não são boas. Hábitos que não são saudáveis. Né? E você teve filho cedo também? Eu tive o meu bebê com 27. Uhum. Não foi tão cedo. Não foi tão cedo, mas foi muito esperado, né? Ele foi planejado. Você estava casada? Sim, já estava casada, eu conheci meu esposo. Mas com aquela coisa sempre dentro de você, mas conseguiu ir levando. Isso, a gente vai tentando preencher com outras coisas, né? Com casamento, com faculdade. Aí você casou numa idade boa, então, né? Se a primeira gravidez foi aos 27, não foi cedo não. E o que aconteceu?
E aí veio a doença do meu filho, né? No último ultrassom foi descoberta uma hidrocefalia, né? É um problema muito grave. Isso. E aí no mesmo instante teve que me internar para fazer a cesárea para poder ver como que ia o andamento depois que sair da barriga, né? Isso faz quanto tempo? 4 anos. 4 anos? 4 anos. E como está o teu filho hoje? Meu filho hoje está ótimo. Mas como foi receber uma criança com hidrocefalia? Então, foi muito difícil porque ele teve que passar por algumas cirurgias, né? Então aquilo me abalou bastante. E como você foi parar no Templo de Salomão? A convite da minha mãe. Ela já frequentava? A minha mãe já frequentava. E de que maneira o Templo de Salomão mudou a tua vida, o teu entendimento sobre a história do teu pai, sobre o seu filho? Olha, eu comecei um buscar incansável por ser filha de Deus, por ter o Espírito Santo, né? Então, eles ensinam, lá é uma escola, através da palavra de Deus, da Bíblia, eles ensinam, eles passam a verdade. Então, através disso, foi me enchendo. E eu fui querendo conhecer cada vez mais, cada vez mais. Hoje você é outra pessoa e Totalmente leva pessoas para esse caminho. Sim. Que você de casa também pode e deve conhecer. Se é a angústia que te atrapalha, se é a solidão, se você precisa se reencontrar, Templo de Salomão. Um beijo para você, viu? Obrigada por compartilhar com a gente. Um beijo para vocês, um excelente final de semana. Até segunda.